Você já ouviu a vida inteira que comer frutas faz bem para a saúde, não é? Mas e se eu te dissesse que algumas frutas, especialmente depois dos 60 anos, podem ser verdadeiros venenos para suas pernas e para a sua mobilidade? Isso mesmo. Frutas que você talvez consuma todos os dias, acreditando estar se cuidando, podem estar por trás das dores nas articulações, da fraqueza nas pernas e daquela dificuldade cada vez maior de caminhar, levantar ou fazer tarefas simples sem desconforto. E pior, esses efeitos acontecem de maneira silenciosa, sem sinais evidentes no começo, até que um dia você percebe que subir um degrau virou um desafio, ou que aquela caminhada prazerosa agora parece uma maratona. Mas calma! A boa notícia é que ao entender quais frutas são essas e como elas agem dentro do seu corpo, você pode fazer pequenos ajustes que trazem alívio rápido, melhoram a força nas pernas e devolvem a liberdade que a idade jamais deveria tirar de você. Hoje eu vou te mostrar exatamente quais são essas frutas que precisam ser evitadas e o que fazer para proteger suas pernas e articulações a partir de agora. Fica comigo, porque essa informação pode transformar sua qualidade de vida em poucos dias. Abacaxi e seu efeito oculto. Você já deve ter ouvido muitas vezes que o abacaxi é excelente para a saúde, principalmente por conta da tal bromelina, que ajuda na digestão e tem ação anti-inflamatória. Isso é verdade, mas existe um lado que pouca gente comenta e que, para quem já passou dos 60 anos, faz toda a diferença. O que quase ninguém fala é que o abacaxi também é muito rico em açúcares naturais e ácidos que podem agir silenciosamente contra o seu bem-estar. Quando consumimos uma fatia generosa de abacaxi, principalmente em jejum ou em grande quantidade, esse açúcar entra rapidamente na corrente sanguínea. Em quem já tem uma circulação mais lenta ou alguma sensibilidade nas articulações, isso cria um ambiente propício para a inflamação se instalar e se espalhar pelo corpo. E como isso se reflete no dia a dia? Talvez você já tenha notado suas pernas mais pesadas depois de uma refeição rica em frutas doces. Ou aquela sensação de formigamento, inchaço nos tornozelos e uma dorzinha chata que parece vir do nada, especialmente nos dias mais quentes. Essas pequenas mudanças não são apenas sinais do tempo. Muitas vezes são consequências de escolhas alimentares que pareciam inofensivas. O ácido do abacaxi também não ajuda muito. Em articulações já fragilizadas, como joelhos e tornozelos, esse excesso de acidez pode intensificar o desconforto, tornando movimentos simples, como levantar de uma cadeira ou caminhar até a cozinha, mais difíceis e dolorosos do que deveriam ser. É claro que isso não significa que você nunca mais possa comer um pedacinho de abacaxi. Mas, para quem já está lutando para manter a mobilidade, a força nas pernas e o prazer de andar com liberdade, é preciso ter atenção à frequência e à quantidade. A grande chave aqui é perceber que nem tudo o que é natural é automaticamente inofensivo, especialmente conforme o nosso corpo vai mudando com a idade. O que fazia bem aos 30 anos pode ter um impacto bem diferente aos 65, 70 ou 80. E reconhecer isso é o primeiro passo para cuidar melhor de você mesma, com consciência e carinho. E se o abacaxi, tão docinho e refrescante, pode trazer esses efeitos ocultos, imagine outras frutas que parecem ainda mais inocentes, mas que agem de forma semelhante, ou até pior, dentro do corpo. A próxima fruta, muito popular no café da manhã de muita gente, é um verdadeiro impostor quando falamos de saúde muscular. Vamos entender isso agora. Banana, o impostor muscular. Falando em frutas que parecem inofensivas, mas que podem prejudicar a saúde das suas pernas, precisamos conversar seriamente sobre a banana.
A maioria das pessoas cresceu ouvindo que banana é sinônimo de força, potássio e saúde. E, em parte, isso é verdade. Mas o que pouca gente considera é o impacto que ela tem no metabolismo de quem já passou dos 60 anos. A banana madura, principalmente aquelas bem docinhas, que quase derretem na boca, tem um índice glicêmico muito alto. Isso significa que assim que você a consome, o açúcar dela entra rapidamente no seu sangue, gerando um pico glicêmico. Esse pico, além de trazer um risco maior de desenvolver ou agravar a resistência à insulina, cria um cenário inflamatório dentro do corpo. E onde esse processo se manifesta primeiro? Nas articulações e nos músculos. Se você sente as pernas mais inchadas, os tornozelos pesados ao final do dia, ou aquela sensação desconfortável de retenção de líquidos, a banana pode estar contribuindo para isso sem que você perceba. O excesso de açúcar leva a um desequilíbrio que favorece a inflamação nos tecidos, prejudicando a circulação sanguínea nas extremidades do corpo. E, para quem já tem alguma fragilidade muscular, esse efeito é ainda mais preocupante, porque o sangue carrega os nutrientes necessários para nutrir os músculos. Quando a circulação não funciona bem, as pernas ficam mais fracas, a recuperação após uma caminhada demora mais e o risco de quedas discretas, mas perigosas, aumenta. Sem contar que a retenção de líquidos pressiona ainda mais as articulações, aumentando dores nos joelhos, tornozelos e quadris, justamente as regiões que mais sustentam o nosso corpo no dia a dia. Outro ponto importante é que o consumo frequente de banana muito madura pode atrapalhar a qualidade do sono. Você já sentiu aquelas cãibras noturnas nas pernas que interrompem seu descanso? Esse desconforto pode ter relação com o desequilíbrio de eletrólitos no corpo, causado justamente pelo excesso de açúcar e pela retenção de líquido. E aqui, novamente, não estamos demonizando a banana. Se consumida esporadicamente, em momentos certos e na quantidade certa, ela pode fazer parte da alimentação. O problema é quando ela vira figurinha repetida no prato todos os dias, principalmente nas versões mais maduras. Nosso corpo, à medida que amadurece junto conosco, precisa de alimentos que fortaleçam e não de alimentos que, mesmo de forma silenciosa, contribuam para a perda de mobilidade. E se a banana já traz esse impacto todo, espere só para ver o que acontece com uma fruta ainda menor e aparentemente mais inofensiva, mas que guarda armadilhas invisíveis para as articulações. Uvas, pequenas, mas perigosas. Agora, vamos olhar com mais atenção para as uvas. Essas frutas tão pequenas e práticas de comer, que muitas vezes fazem parte de lanches rápidos ou sobremesas, podem esconder um problema sério para quem quer preservar a força nas pernas e a saúde das articulações. As uvas têm um teor de frutose muito elevado. A frutose é um tipo de açúcar natural que, em excesso, se transforma rapidamente em gordura dentro do fígado. E não é qualquer gordura. É aquela gordura que favorece processos inflamatórios e que, com o tempo, pode comprometer funções essenciais do organismo. Nos idosos, esse processo é ainda mais preocupante, porque o corpo já não metaboliza açúcares com a mesma eficiência de quando éramos mais jovens. O excesso de frutose gera uma produção maior de ácido úrico. E aqui está o problema. O ácido úrico em excesso provoca dores articulares, inchaço e aquela sensação de rigidez que atrapalha tanto a caminhada, o levantar da poltrona e até a simples tarefa de subir um degrau. Talvez você já tenha sentido isso, uma dor nos tornozelos no fim da tarde ou aquele desconforto nos joelhos que vai piorando ao longo do dia, mesmo sem grandes esforços físicos. Muitas vezes, a gente nem associa esse incômodo à alimentação, mas ele está diretamente ligado a ela. O consumo frequente de uvas também favorece a inflamação crônica,
uma inflamação silenciosa que não causa febre nem sinais evidentes de imediato, mas que corrói a saúde de dentro para fora, deixando músculos mais fracos, articulações mais desgastadas e reduzindo, pouco a pouco, a capacidade de se mover com liberdade. Outro detalhe que vale lembrar é que muitas pessoas consomem uvas em excesso, porque são fáceis de beliscar. Um cachinho na geladeira parece inofensivo, mas várias uvinhas ao longo do dia podem acumular uma carga considerável de açúcar e frutose, pressionando ainda mais o metabolismo e dificultando a manutenção da força e da agilidade nas pernas. Cuidar da alimentação com atenção é, na prática, cuidar da sua autonomia, da sua liberdade de andar, de se movimentar, de continuar fazendo o que gosta sem dor e sem limitações. E se as uvas, que são tão pequenas, já oferecem riscos quando consumidas sem moderação, imagine uma fruta muito consumida no verão, que muitos consideram a campeã da hidratação, mas que pode trazer um efeito totalmente contrário para suas pernas e articulações. Melancia, a falsa hidratante. Depois das uvas, é hora de falar da melancia. Muita gente acredita que a melancia é a melhor amiga da hidratação, especialmente nos dias mais quentes. Afinal, ela é composta em grande parte por água, é refrescante e parece leve. Mas a verdade é que para quem já sente as articulações e as pernas mais sensíveis, o consumo excessivo dessa fruta pode trazer consequências que a maioria desconhece. Apesar de toda essa água, a melancia tem um índice glicêmico muito alto. Isso significa que ela provoca um aumento rápido e acentuado dos níveis de açúcar no sangue. Quando isso acontece com frequência, o corpo responde com inflamação, retenção de líquidos e alterações na circulação. Tudo aquilo que ao longo dos dias e semanas vai minando a força muscular e comprometendo a mobilidade. Sabe aquela sensação de que as pernas estão mais pesadas ao caminhar? Ou o inchaço nos pés e tornozelos que parece piorar ao final da tarde? Muitas vezes, isso não é apenas resultado da idade ou do calor, mas também de escolhas alimentares, como a ingestão excessiva de melancia. Além disso, o pico de açúcar causado pela melancia pode gerar uma flutuação energética. Primeiro, vem uma sensação de energia, mas logo depois, o corpo sente um cansaço repentino, uma fadiga que deixa até tarefas simples, como estender roupa no varal ou caminhar até o mercado, mais difíceis do que deveriam ser. Outro ponto pouco falado é que essas oscilações de açúcar no sangue sobrecarregam a circulação, principalmente em regiões periféricas como as pernas. Isso aumenta o risco de inflamações nas articulações e diminui a capacidade do músculo de se recuperar após atividades do dia a dia. Com o passar dos meses e anos, essa sobrecarga silenciosa resulta em pernas mais fracas, maior dificuldade para manter o equilíbrio e, infelizmente, um risco aumentado de quedas. Algo que sabemos que, na terceira idade, pode mudar drasticamente a qualidade de vida. Por isso, mesmo frutas aparentemente inocentes, como a melancia, precisam ser consumidas com atenção e moderação, especialmente se o objetivo é manter a vitalidade e a autonomia. Agora, se a melancia já oferece esse tipo de armadilha escondida, imagine outra fruta ainda mais comum nas mesas, que carrega uma combinação de açúcar e acidez capaz de agravar dores nas articulações de forma ainda mais intensa. Laranjas, ataque ácido às articulações. E agora, chegamos à laranja, uma fruta tão tradicional no dia a dia de muita gente. Ela é conhecida como fonte de vitamina C, importante para a imunidade, mas é preciso ter atenção. Para quem já passou dos 60 anos, o consumo frequente de laranja pode trazer efeitos que ninguém costuma comentar. A laranja, além de ser rica em açúcar natural, também possui alto teor de ácido cítrico. Esse ácido, que numa pessoa jovem é facilmente metabolizado,
em um organismo mais maduro, pode se tornar um verdadeiro agressor das articulações, especialmente nas regiões que mais sofrem com o tempo: joelhos, tornozelos, quadris e até os pequenos ossos dos pés. Se você sente rigidez ao acordar, dor ao levantar de uma cadeira ou dificuldade para caminhar longas distâncias, saiba que o excesso de ácido e açúcar da laranja pode estar potencializando esses sintomas. O ácido cítrico, em contato com articulações que já têm desgaste natural, intensifica o processo inflamatório. Resultado: aumento da dor, sensação de inchaço, limitação dos movimentos e uma sensação desconfortável de travamento que vai tomando conta aos poucos se nada for feito. Além disso, o açúcar da laranja, quando consumido em excesso, provoca picos de glicose semelhantes aos de outras frutas que já falamos. Esses picos não apenas inflamam os tecidos, como também prejudicam a circulação nas extremidades do corpo, exatamente onde mais precisamos de fluxo sanguíneo para manter a força muscular. É importante entender que depois dos 60, o corpo já tem uma tendência natural à perda de massa muscular e à diminuição da elasticidade nas articulações. Quando a alimentação favorece a inflamação e o acúmulo de líquidos, esses processos se aceleram. E o que era para ser apenas uma pequena dificuldade para se abaixar, por exemplo, pode evoluir para dores crônicas e limitações mais graves. Talvez você tenha o hábito de tomar um copo de suco de laranja no café da manhã, achando que está fazendo uma escolha saudável. Mas aquele suco concentrado, que usa 3, 4 laranjas de uma vez, entrega uma quantidade muito alta de açúcar de forma muito rápida para o corpo, gerando todos esses efeitos negativos, especialmente nas pernas e articulações. A partir de agora, a atenção deve estar em fazer escolhas alimentares que realmente respeitem a fase que o seu corpo vive hoje, e não o que funcionava há 20 ou 30 anos. E se a laranja, que muita gente associa à saúde, pode ser um agente de desconforto e enfraquecimento, imagine uma fruta ainda mais inesperada, aquela que muita gente considera mais leve, mas que esconde ácidos e açúcares capazes de provocar dores silenciosas e limitar ainda mais a sua mobilidade. Maçãs verdes, fonte oculta de dor. Seguindo nossa conversa, é hora de falarmos da maçã verde, uma fruta que muitos escolhem pensando em algo mais leve e menos doce. De fato, a maçã verde tem menos açúcar do que algumas outras frutas, mas o que poucos sabem é que ela traz outro tipo de problema, especialmente para quem já enfrenta desconfortos musculares e articulares. A maçã verde contém uma quantidade significativa de ácido málico. Esse ácido, embora tenha algumas funções positivas em pequenas doses, pode ser um gatilho para quem já possui articulações sensíveis ou sinais de desgaste muscular. Quando consumido em excesso ou de forma frequente, o ácido málico irrita tecidos conectivos e musculares, provocando dores, cãibras e rigidez, principalmente nas pernas, que são as áreas mais exigidas no dia a dia. Talvez você tenha percebido que, em alguns dias, acorda sentindo as pernas travadas, como se precisasse de alguns minutos para desenferrujar e conseguir se levantar normalmente. Ou já tenha sentido cãibras noturnas que surgem do nada e interrompem o sono, trazendo aquele incômodo nas panturrilhas ou nas coxas. Muitas vezes, a alimentação está diretamente ligada a essas sensações, e a maçã verde pode ser uma peça desse quebra-cabeça. Além do ácido málico, o açúcar natural presente na maçã, mesmo em menor quantidade que em outras frutas, ainda pode provocar oscilações glicêmicas sutis. Essas pequenas variações, ao longo do tempo, comprometem a circulação sanguínea, afetam a nutrição dos músculos e diminuem a resistência física. O resultado é uma fadiga que vai se acumulando. Primeiro, você sente um cansaço maior para fazer tarefas simples,
como varrer a casa ou dar uma volta no quarteirão. Depois, percebe que pequenas subidas ou escadas já exigem um esforço extra. Outro efeito que pode surgir e que é importante observar é a rigidez nos tornozelos e nos joelhos, aquela sensação de que falta elasticidade para se mover, que gera insegurança na hora de caminhar ou de apoiar o peso do corpo para levantar. É claro que comer uma maçã verde de vez em quando não vai causar grandes estragos. O problema está no consumo diário, sem a consciência dos efeitos que esses compostos podem gerar com o tempo. A maturidade nos ensina que o que parecia inofensivo na juventude, hoje precisa ser visto com olhos mais atentos, respeitando as mudanças naturais do corpo. Pequenas escolhas, feitas com mais sabedoria, trazem grandes impactos na forma como você se movimenta, sente e vive seus dias. E se a maçã verde já exige esse cuidado, imagine então o que acontece com uma fruta extremamente doce e popular, que leva a inflamação nas articulações a outro nível, prejudicando gravemente a força das pernas. Manga, a bomba de açúcar. Depois de tudo que já conversamos, chegamos a uma das frutas mais perigosas para quem deseja manter pernas fortes e articulações saudáveis: a manga. A manga é deliciosa, perfumada, suculenta, mas esconde um problema sério para quem já passou dos 60 anos e precisa proteger a mobilidade. Ela possui uma concentração altíssima de açúcar natural, e esse açúcar, ao ser absorvido rapidamente pelo organismo, desencadeia uma resposta inflamatória intensa. Essa inflamação atinge primeiro as áreas que mais sofrem o impacto do peso do corpo: joelhos, tornozelos e quadris. Com o tempo, o consumo frequente de manga cria um ambiente ideal para que essas articulações fiquem mais inchadas, doloridas e com menor capacidade de amortecer os movimentos. Talvez você já tenha vivido isso: aquela dificuldade maior para levantar da cama, o incômodo ao dobrar o joelho para calçar os sapatos ou a insegurança ao caminhar em terrenos irregulares. Esses sinais muitas vezes não são apenas resultado do envelhecimento natural, mas sim o reflexo de escolhas alimentares que silenciosamente enfraquecem o corpo. O açúcar da manga, em excesso, também favorece o acúmulo de gordura visceral, aquela gordura interna que afeta a circulação, prejudica a distribuição de nutrientes e agrava processos inflamatórios crônicos. E quanto menos sangue rico em nutrientes chega até as pernas, mais rapidamente ocorre a perda de força muscular e a sensação de cansaço constante. Outro aspecto que precisa ser considerado é que a manga, por ser muito saborosa e fácil de comer, costuma ser consumida em grandes quantidades. Um prato cheio de pedaços de manga pode carregar tanto açúcar quanto um refrigerante pequeno, algo que, para quem luta para manter o controle glicêmico e a saúde das articulações, é extremamente perigoso. E tem mais: o consumo exagerado de manga não apenas compromete a circulação e aumenta a inflamação, mas também desequilibra a produção de colágeno natural do corpo. Com menos colágeno, as articulações perdem estabilidade e resistência, tornando os movimentos menos seguros e mais sujeitos a dores e lesões. Portanto, embora a manga tenha sim nutrientes importantes, para quem já sente os sinais da idade nas pernas e nas articulações, ela precisa ser consumida com muito mais consciência e moderação. Agora, você já entende como pequenas escolhas, feitas dia após dia, moldam o futuro da sua mobilidade, da sua autonomia e da sua qualidade de vida. Proteger suas pernas hoje é investir diretamente na sua liberdade de amanhã, aquela liberdade de andar, de abraçar quem você ama, de cuidar da casa, de viajar, de viver sem limitações impostas pela dor ou pela fraqueza muscular. E essa transformação começa em algo tão simples quanto o que colocamos no nosso prato.
Agora que você conhece as frutas que silenciosamente enfraquecem suas pernas e afetam sua mobilidade, me diga: vale a pena continuar repetindo os mesmos hábitos e ignorar os sinais que o seu corpo está tentando mostrar? Ou será que hoje é o momento perfeito para fazer escolhas mais conscientes e cuidar de verdade da sua saúde? Cada pequena mudança no que você coloca no seu prato pode ser a diferença entre continuar caminhando com liberdade ou se ver cada vez mais limitada pelas dores e pela fraqueza. E a decisão está completamente nas suas mãos. Me conta aqui nos comentários: você já desconfiava que alguma dessas frutas pudesse estar atrapalhando sua saúde? Qual delas você achou mais surpreendente? Eu vou adorar ler sua experiência. Se este vídeo te ajudou a enxergar seu corpo e sua alimentação de um jeito novo, já deixa seu like agora, porque isso mostra que você valoriza conteúdos que cuidam da sua saúde de verdade. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Às vezes, uma informação simples como essa pode transformar a vida de alguém muito próximo. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber em primeira mão dicas valiosas como essa. Aqui, toda semana, você aprende a viver melhor, com mais vitalidade, força e alegria. Cuidar das suas pernas é cuidar da sua liberdade, e a sua liberdade vale todo o esforço.